versículo 6, o apóstolo João alcança a arcada tangível das profecias. O capítulo 5, ele olha 24 anciões e 4 seres viventes, e o cordeiro como havia sido morto. Isto quer dizer que o cordeiro tinha marca de sacrifício. São as marcas do cravo de Jesus na sua mão, nos seus pés, e a marca da lança do seu lado. O cordeiro como havia sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Querido, quando você vai ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, os 7 trovões, os 7 espíritos, os 7 anjos, as 7 taças. Você vai encontrar os 7 montes, as 7 pragas, as 7 trombetas, as 7 lâmpadas, os 7 selos, as 7 pontas do cordeiro e os 7 olhos do cordeiro. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, você vai entender que havia 7 igrejas principais da Ásia Menor: a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, de Tiatira, Filadélfia, e também a igreja de Laodiceia. Tudo isso, querido, a Bíblia Sagrada é um casamento, porque Deus, na sua formação, Deus queria mostrar a perfeição através do 7. E quando Deus começa tudo, Ele começa com 7 dispensações: a primeira da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta abraâmica, a quinta da lei, a sexta da graça e a sétima dispensação, que é o milênio. E quando você abre a Bíblia no capítulo 12, versículo 11 do Apocalipse, a Bíblia diz que o dragão, que é uma figura do diabo, ele tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Essas 7 cabeças representam a tentativa do diabo das 7 eras da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Mas o sacerdote Eleazar, em Números capítulo 12, versículo 4, ele saía para fora da tenda da congregação e colocava 7 listas de sangue com o dedo polegar na frente da tenda da congregação, representando o sangue de Jesus através das 7 eras da igreja. Ainda se o diabo quiser tirar farinha esta noite com a igreja de Guaraituba, Colombo, ele precisa saber que ela tem a marca do sangue do cordeiro, que tem os 7 Espíritos enviados sobre toda a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor, querido. E quando nós falamos dos 7 Espíritos de Deus, eu tenho que falar do apóstolo Paulo. É praticamente que impossível um pregador pentecostal pregar um sermão inteiro sem citar um nome comum, que é o nome do apóstolo Paulo. Escreveu 70% do Novo Testamento hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, estudou nos pés de Gamaliel, era o poliglota da época, e Paulo alcançou a revelação de Deus, a excelência da revelação. Então, quando nós encontramos os 7 Espíritos de Deus, obviamente que Paulo disse que o Espírito é um só, mas ele se manifesta de forma diferente na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 12, versículo 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E a primeira manifestação do Espírito de Deus na terra, quando Jesus, pastor João Batista e Eli Feitosa, ele se levanta do trono e ele disse: Pai, eu vou facultar sobre a terra as 7 manifestações do meu Espírito. Isto vai mudar para sempre o quadro da humanidade. E quando Jesus se levanta do trono, os 24 anciões se prostram diante dele, também os 4 seres viventes se prostram, e os 7 Espíritos de Deus saem sobre o globo chamado terra, em busca de cada sobrevivente na terra. Eu tenho uma notícia gostosa para você: sobre você esta noite repousa o Espírito da graça de Deus na tua vida. Você pode levantar a tua mão e agradecer o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor, porque você tem o Espírito da graça de Deus. A Bíblia diz na carta
anônima aos Hebreus, capítulo 10 e versículo de número 29, a Bíblia diz que quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com a qual foste santificado e ultrajar o Espírito da graça de Deus. Nós temos o Espírito da graça de Deus em nossa vida. Pastor Feitosa, o que é o Espírito da graça? Graça, traduzido para o português vindo do latim, significa favor imerecido. Deus praticou um favor imerecido em salvar o homem pelo Espírito da graça. Você, assembleiano do papo amarelo, você não vai ser salvo pelo tamanho do cabelo, porque você não tem televisão em casa. Você não vai ser salvo porque você não tem vaidade. Você vai só ser salvo porque o Espírito da graça repousa sobre a sua vida e te trouxe até o altar de Deus. Favor imerecido. Se fosse por mérito próprio, eu não podia pregar a excelência desses homens e dessas mulheres que me ouvem aqui esta noite, porque a minha moral do passado e o meu caráter não adoçava a minha pregação. Mas eu estou aqui esta noite pelo Espírito da graça de Deus, pelo favor imerecido na minha vida. Pode levantar a tua mão, meu filho. Você pode morar na casa de pau a pique, ou você pode morar numa casa rica. Sobre você tem o Espírito da graça de Deus, o favor imerecido do Senhor para salvar a sua vida na presença de Deus. Oh, maravilha! O que eu acho lindo na Bíblia é que o profeta, ele disse: as nossa justiça perante ele é como um trapo de imundícia. O trapo de imundícia era o absolvente da lei dos levíticos. O homem que se aproximasse de um pano daquele, ou de uma mulher naquele estado, era considerado imundo. Ele disse: as nossa justiça perante ele é como um trapo de imundícia. Nós não estamos aqui porque pregamos bem, porque temos dízimo alto, porque somos certinho na sociedade. Jesus, eu só estou aqui esta noite porque o Espírito da graça me trouxe aqui para adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Eita glória! A primeira manifestação é do Espírito da graça. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem da Assembleia de Deus, isso não vem de placa de denominação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de pregação de pregador eloquente, isso não vem de tradição de família. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para o seu coração, a manifestação da salvação. Levanta a mão direita, porque vai ser forte o que Deus vai falar aqui agora. Quem veio tomar posse, fica com a mão levantada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não abaixa a mão para não perder o mistério. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pode cair o justo 7 vezes e não ficará prostrado, porque Deus vai aperfeiçoar até o dia do juízo. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor, porque sobre a sua vida repousa o Espírito da graça de Deus. Oh, fale com ousadia para essa pessoa perto de você. Você não merecia, mas foi fraco. Você não merecia. Diga para ele: você também não. Mas o Espírito da graça, que é um favor imerecido, te tirou da cachaça, te tirou da boate, te colocou um terno, uma gravata e te colocou um sangue para tu pregar o Evangelho, e não há ninguém que possa tirar da tua vida esta graça que Deus te deu.
toda a terra. A primeira manifestação, o Espírito da graça, o favor imerecido. E a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecado. Porque todos pecaram, Abraão, Isaac e Jacó, Nunes. Porque todos pecaram, estavam todos mortos em delitos e pecado. A carta mais profunda do apóstolo Paulo do Novo Testamento. Qualquer irmão que estuda teologia ou qualquer coisa relacionada a isso vai entender que a carta mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu foi para a igreja de Roma. E ele escreveu no capítulo 8, no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veio o Espírito de vida dentro de você, querido. Antigamente você era um zumbi ambulante, morto espiritualmente, mas esse Espírito de Deus saiu. Ele entrou na caixa do teu peito, no âmago da tua alma, e hoje você tem vida. Você tem vida espiritual, você tem vida com Deus, porque o Espírito de Deus, ele encheu a sua vida esta noite. Aleluia. O motivo desta casa estar cheia esta noite é porque aqui nós prestamos um culto vivo. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, escreveu para a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Opa, o que é sacrifício vivo? Está cheio de igreja por aí que o cara senta, não dá um glória a Deus. Se pular é fanático. Se pegar a bicicletinha do Espírito Santo escandaliza a igreja. Se falar língua estranha porque não tem Bíblia, está ficando vazio. Pastores que trocaram o diploma pelo cajado e o microfone pela caneta laser. Aqui tem o Espírito de vida. Aqui tem o Espírito de vida. O Espírito de vida está aqui para encher o coração desta igreja. Oh, como é gostoso uma igreja viva. Como é gostoso pregar por uma igreja viva. Eu vou pregar até meia-noite hoje, porque Cristo deu vida. Jesus é vida, e é vida com abundância. Sorria, Jesus te ama. Passa por cima do problema, vença a depressão. Você tem uma nova vida com Cristo, e esse Espírito te dá vida. O Espírito de vida, meu irmão. Oh, glória. Lembra quando Israel tornou-se uma nação, um vale de ossos secos? Porém havia um profeta que não estava seco, um profeta que tinha vida. E Deus fala para o profeta Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem ressuscitar? Ezequiel disse: alguma coisa impossível para ti? Você acredita que esses ossos secos possam receber o Espírito de vida e sair do vale? Há alguma coisa impossível para ti, ó Altíssimo? Profetas, não é pecado dizer que é profeta. Quem é profeta de Deus aqui? Fica com a mão levantada. Quem é profeta de Deus aqui? Deus vai levantar os profetas. Aleluia. Esses dias eu acabei de pregar num ginásio. Foi um replé tremendo. O pastor me chamou numa salinha com dois camaradas pequenininhos e quis me intimidar. Ei, Feitosa, que negócio é esse? Que doutrina é essa? O meu esquema não é isso: crente marchar, crente pular, crente fazer isso. Eu disse: pastor, o senhor tem esquema? O meu negócio é direção de Deus. A tua igreja estava morta e o Espírito de vida ressuscitou ela. Cuidado para o senhor não morrer. Aonde tiver igreja morta, vai levantar profeta para profetizar. O Espírito de vida, levanta as duas mãos aos céus aqui, crente. Levanta as duas mãos aos céus aqui, crente. Eu profetizo o avivamento dos últimos dias. Eu não acredito em uma só ponto de pregação do Guaraituba Colombo que não haverá batismo com o Espírito Santo, que não será uma igreja pentecostal. Esses são os dias dos profetas de Deus.
vai vivificar a igreja. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Eu vou dar uma parada da quarta manifestação para frente. Vamos fazer o relampejo aqui. Terceiro, Espírito de adoção. Oh, glória. Diga glória. Espírito de adoção. Você é filho de Deus agora. Quando a sociedade te rejeitou, quando a tua família te rejeitou, quando o teu marido te rejeitou, quando a tua igreja te rejeitou, Ele te adotou como filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Romanos 8:15, Paulo disse: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez andar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual podemos dizer: Abba, Pai. Abba, Pai é querido papai. Eu nunca vou esquecer de uma experiência gostosa que Deus me deu. Lembra daquele programa judaico que tinha na televisão? Os judeus da Nova Aliança. E eu peguei um voo e estava sentado do lado do cara que apresentava o programa. E já conversando com ele, ele olhou para mim e disse: o que você é? Sou pastor da Assembleia de Deus. Pastor? É. Então você tem que aprender muita coisa, viu? Eu disse: o que, por exemplo? Saiba de uma coisa, que na cabeceira da nossa cama dos judeus está escrito: a salvação vem dos judeus. Rapaz, o cara quase fez arrebentar os cinco do avião. Eu falei: Jesus, desce um aí para mim não ficar para trás desse cara. Jesus trouxe uma revelação quente para mim. Eu olhei para ele e disse: não esqueça, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Deus tem 5 classes de filhos. Deus tem filho por criação, o homem. Deus tem filho por formação, Adão. Deus tem filho por eleição, por adoção. E Deus tem filho por geração, que é Jesus Cristo. Além de ser filho, você tem um irmão mais velho para te defender. Se o diabo quiser colocar varinha, deixa o irmão mais velho te defender. Você é filho de Deus, meu filho. Você é filho de Deus. Levanta a mão direita, porque você recebeu o espírito da adoção de filho. Deus te trouxe para este altar. Oh, aleluia. Filho, bata no peito e diga em alta voz: eu sou filho de Deus. Mais uma vez: eu sou filho de Deus. Eu me lembro, lá em São Paulo, o pastor Bodani conheceu o deputado da Assembleia de Deus, crente. E o Antônio Carlos Magalhães, o deputado, olhou para ele e disse: cuidado, viu, crentinho, porque eu tenho 2 pais aqui no Congresso. Eu tenho Exu e Oxóssi, e eu tenho o Antônio Carlos Magalhães velho, o rei da Bahia. E o nosso deputado crente disse: eu só tenho pai aqui. Aleluia. E os seus 2 pais vão morrer e ele vai continuar vivo. Quem é o seu pai? O pai da eternidade, o príncipe da paz. Antônio Filho morreu, Antônio Magalhães velho morreu. Ele ainda continua no mandato, meu filho, porque nós temos o espírito da adoção de filho. Pode levantar a mão e dar glória, porque você recebeu o espírito. Olha aqui para mim, para a gente dar um glória a Deus gostoso. Pastor, libera até a meia-noite hoje. Aleluia. O espírito da adoção de filho é gostoso. Porque a Bíblia diz que era filho, era pródigo, mas era pródigo, mas era pródigo, mas era filho. Nunca perdeu a identidade de filho. Em
Ex-filho não existe. Existe ex-marido, ex-namorada, ex-mulher. Ex-filho não existe. Uma vez filho, sempre será filho. E o filho foi embora, vazou, demorou tempo, nada. O pai não sabia que jeito que estava o filho, mas o pai, ele sonhava com o filho. E ele disse: o meu filho está assim, prepara uma túnica desse tamanho, nessa medida para ele. O meu filho está assim, prepara um anel que vai servir no dedo dele. O meu filho está assim, prepara um sapato. Meu Deus do céu, isso é forte. Roupa é por medida, Isaías, sapato também é. Como é que o pai sabia que número que o filho calçava e que tamanho que era o vestido? Quando o filho voltou, mata o bezerro cevado, coloca o anel no dedo dele, coloca o melhor vestido, coloca a sandália, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Levanta a tua mão aí que eu quero te profetizar. Levanta a tua mão, levanta, 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 levanta. Levanta a tua mão aí, ei. Pode a sociedade te apontar, pode as pessoas te acusar. Aconteceu o que aconteceu na tua vida, no teu ministério, mas você ainda é filho. E o teu pai tem um anel especial, ele tem uma roupa de justificação, ele tem um calçado de firmeza. Joga as duas mãos para cima. Já tem obreiro até dançando no espírito, porque nós temos a adoção de filho de Deus na nossa vida. Vai ficar gostoso agora. Agora é que vai ficar gostoso. É o Espírito da verdade, diga glória. Jesus disse no capítulo 14, versículo 17 de João: o Espírito da verdade que o mundo não recebeu, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Era para dar um glórias mais gostoso. Você tem o Espírito da verdade na sua vida. Você tem o Espírito da verdade na sua vida. Oh, glória. Como é que em pleno 2014 ainda tem gente acreditando que a mãe de Deus foi pescada em 1717 no Rio Parnaíba? É a mãe de Deus. Quem tem o Espírito da verdade sabe que não é verdade isso. Nós temos o Espírito da verdade conosco. O Espírito da verdade nos trouxe para adorar um Deus vivo. Oh, glória. O Espírito da verdade. Quer saber de uma verdade forte? Diga glória. Se fizer um DNA de Jesus, vai aparecer uma filha dele. Se prepara. Jesus deixou uma filha. O profeta Isaías diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, de eternidade, eternidade. Ele é Deus. Você tem esse Espírito que te tirou da mentira e te colocou na verdade. Corrija bem a Bíblia, olha aí. Primeira carta do apóstolo Paulo para um jovem obreiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo disse assim: mas o Espírito, letra maiúscula, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos aparecerão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por homens que falam mentiras. Há um espírito de mentira por aí. Ó, pastor, meu negócio é o seguinte, viu? Vamos pregar o que é mesmo. Olha aí. Vamos pregar o que é mesmo. Esse negócio de cara vender chapéu pro crente e comprar uma casa própria, de vender uma meia que é para poder ter poder de pisar na cabeça do diabo, de vender óleo ungido, de vender lenço ungido, isso é espírito da mentira, rapaz. Deus não precisa de amuleto para abençoar crente. O crente tendo fé no Senhor Jesus Cristo, ele toma posse da palavra. É a palavra de Deus, o Espírito da verdade. Oh, glória.
você está aqui. Aleluia. João 8:32 na tua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. Nós somos firmados na verdade. Aí Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a maior verdade. Essa é a maior verdade, o Espírito da verdade. Oh glória, onde entra o Espírito da verdade é gostoso demais. Houve um trabalho missionário numa tribo de índio, e o missionário pregou o evangelho por 2 anos na tribo. Logo após, chegou alguém pregando uma outra doutrina, e esse camarada chegou com uma canequinha de água e falou para o cacique: manda os índios fazer uma fila, que nós vamos batizar índio por índio aqui hoje. O cacique olhou na caneca e disse: olha, tem uma notícia triste. O que é? O menor da tribo não cabe aí dentro, porque ele recebeu o Espírito da verdade. Tinha que entrar na água da imersão, nascer de novo. Levanta a tua mão para dar glória, rapaz. Você tem o Espírito da verdade. Pode aparecer o que for, meu filho, nada vai separar você desta verdade. Já tem muita gente querendo ficar assustado. O avião da Malásia foi abduzido por extraterrestre. Deixa parar um cabeça de ovo num disco voador aqui no pátio da igreja, que nós vamos apontar o dedo para ele e dizer: Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e vai arrebatar a igreja. Eita glória! O Espírito da verdade. Agora eu tenho uma notícia. Depois que você recebe o Espírito da verdade, o Espírito da verdade trabalha na consciência do homem. Aleluia. Uma coisa que cientificamente é provada: o homem não consegue mentir para si mesmo. O Espírito da verdade não dá permissão para você mentir para si mesmo. Esta verdade, ela vem à tona, você sabe o que é. O Espírito da verdade não te deixa enganado, mas o Espírito da verdade é libertador. E quem tem esse Espírito da verdade sempre vai andar na verdade. Cadê o doutor que é advogado? Está lá? Joaquim, deixa eu te falar uma coisa. Houve um advogado que está pesado no julgamento, e ele estava defendendo o seu cliente. E chegou num determinado momento, ele inflamado na sua defesa, ele diz para todo mundo: olha, para provar que o meu cliente é inocente, a pessoa que é acusada de morte vai entrar pelaquela porta. Todo mundo olhou. Todo mundo olhou. E ele olhou e disse: está vendo? Nenhum de vocês tem verdadeiramente certeza que ele é um assassino, porque vocês tiveram dúvida de que a pessoa acusada de morte ia entrar na sala. O juiz bateu o martelo e disse: eu faço a minha sentença e o condeno. E o advogado pergunta: por quê? Todo mundo olhou para a porta, menos o cliente que você defende. Quem tem o Espírito da verdade sabe o que faz, sabe o que fez, sabe da verdade. Pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque dentro da igreja paira o Espírito da verdade, e Deus conhece que você é verdadeiro crente. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Ah, eu tenho meus defeitos, todo mundo tem, meu filho. Quem não tem defeito não é ser humano, mas você tem a verdade no seu peito, no seu coração. Então adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui para te dar vitória. Eita maravilha! Oh glória! Paulo vai, e Paulo fala sobre a quinta manifestação do Espírito: o Espírito de súplica. Maravilha! Romanos capítulo 8, versículo 26.